Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam então bem-vindos a mais uma aula de matemática, tá? Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo, tá certo? Falar um pouquinho sobre estatística, né? No semestre passado nós falávamos sobre um pouco sobre as medidas de tendência central, né? Então a gente falou muito sobre moda, média e mediana, tá legal? Que são também valores que se utilizam para caracterizar algumas distribuições, né? De populações, de amostras, tá certo? Hoje eu quero falar com vocês, retomar um pouco esse assunto, né, que a gente deixou um pouquinho lá para trás, retomar ele e começar falando sobre frequência, distribuição de frequências, né? Sempre que você vai fazer uma análise estatística, tá bom? Você tem dois parâmetros de início, tá, que você precisa determinar para que o seu estudo seja válido, tá bom? Nós temos aqui então o que a gente chama de população e amostra, né? Vamos pensar na nossa situação hoje, atual hoje, né? Imagina comigo, nós estamos perto de um pleito eleitoral, tá certo? Sempre quando a gente começa o pleito eleitoral, tá bom? Nós percebemos que são feitas várias pesquisas de opinião. Mas essas pesquisas de opinião, elas não são feitas com o 100% da população da cidade, né? Então imagine que, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa de intenção de votos para prefeito em Rubiataba, no dia de hoje, né? O entrevistador, o instituto que entrevista, que faz as entrevistas, tem que escolher uma parte da população, né? Desde que ela represente, no geral, todos, né? Com todas as condições financeiras e tudo mais, né? Todas as características da população. Então ela tem que estar representada, mas eu não vou escolher todo, né? Eu não vou escolher todos eles. Ou seja, quando a gente fala em população aqui, ó, eu estou pensando em quê? Em tudo, todo mundo, certo? Quando a gente fala de amostra, né, eu estou pegando parte dessa população que é representativa, ou seja, parte dela consegue representar muito bem a população no geral. Então, quando se escolhe, por exemplo, uma amostra da população de Rubiataba, eu vou pegar um pouco da população que mora no setor Bela Vista, um pouco que mora no setor Jardins, mora no setor Serrinha, que mora em todos os setores da cidade, enfim, né? Representativamente, ou seja, onde mora mais gente, eu vou pegar mais pessoas para minha amostra, onde mora menos gente, eu vou ter menos pessoas para tudo isso, para que mantenha-se o quê? A opinião reflita, né, a opinião da cidade como um todo, tá bom? Então essa é a questão, tá certo? Toda vez que você faz um estudo estatístico, nós temos que pensar em qual é a população do meu estudo, Rubiataba, qual é a amostra, né? 50 pessoas de um setor, 10 pessoas de outro setor, 10 de outros, 20 de outro, isso é a amostra, tá? E você vai perceber que nós vamos trabalhar sempre assim em estatística, tá? Eu sempre tenho que utilizar o que? Amostras, é muito mais fácil, tá? Você trabalhar com amostras porque você não precisa estudar toda a população. Assim são feitos os censos também, né? Os estudos estatísticos do censo, por exemplo, ele tenta, né, estudar toda a população do Brasil, mas, tá legal? Algumas das informações do censo são feitas por amostragem. Então, quando a gente fala por amostragem, tá certo? É exatamente isso. Se uma sala tem 30 alunos e eu vou olhar o dever de casa da turma por amostragem, eu vou olhar dos 30 da população toda da sala? Não, eu vou olhar de 5. Eu vou olhar de 5 alunos, ou seja, fiz uma amostra, peguei aleatoriamente esses 5 alunos e identifiquei, fez, não fez a tarefa, tá? Tranquilo, pessoal? Certinho? Então, quando você conhece isso, a população e a amostra, fica mais fácil de você distribuir, de estudar como essa amostra se divide, né, nas categorias que você está estudando estatisticamente, tá? Para isso, nós fazemos uma distribuição de frequência. Quando a gente fala em frequência, a quantidade de vezes que aquilo vai se repetir, tá certo? Então, por exemplo, na sala nós temos homens e mulheres. Quantos são homens e quantos são mulheres, né? De 30, vamos pensar numa sala com uma população de 30, vou estudar os 30, né? Suponha que nós tenhamos na sala 20 mulheres e 15 homens, tá? Então, 20 mulheres e 15 homens é a distribuição o quê? Absoluta, tá? Se de 30 aqui, ó, que é a minha população, eu tenho 20 mulheres e 10 homens,
tá? Eu estou falando então de distribuição absoluta. Agora, quando a gente fala de distribuição relativa, né, distribuição de frequência relativa, é quanto isso aqui representa em porcentagem, né? Aqui, ó, você pode pensar direto em quê? Em números, tá? Que vão representar absolutamente o que você está falando. E aqui, ó, eu vou representar de uma forma percentual, porcentagem, ok? Então aqui, ó, 20 mulheres representam quantos por cento da sala? 20 sobre 30, ok? Isso aqui representa 66,66%, certo? E agora no caso dos homens, como é que você faria? Pensa um minutinho aí, pausa o vídeo e tente fazer aí. Conseguiu fazer então? Então veja bem, 10 homens em 30, 33,33%, tá? De maneira que eles representem todos juntos 100%, que é a população do meu estudo, tá certo? Então, para a gente finalizar a nossa aula, vamos pegar um exemplo aqui bem prático, bem simples, tá? Que vai fazer com que você entenda perfeitamente todos esses conceitos que eu acabei de passar para vocês, tá legal? Então, observe aqui, ó. Uma cidade de 20 mil habitantes, fez-se um inquérito sobre os meios de transporte utilizados diariamente para se deslocarem para o emprego. Foram interrogadas 2.500 pessoas e os resultados foram registrados no seguinte gráfico. Construa uma tabela com a frequência relativa de cada um dos transportes, né? Vamos tentar identificar então, primeiro população e depois a amostra, tá? Qual é o total de habitantes dessa cidade? 20 mil. Então essa aqui é a minha população, tá? É a minha população, tá certo? E 2.500 é a minha amostra, tá? Então eu peguei das 20 mil pessoas, escolhi quantas? 2.500 de forma representativa, que representem todos eles, tá certo? Então eu quero construir agora um gráfico que contenha a frequência relativa em porcentagem. Tá? Vamos escrever tudo em formato de tabela, incluindo a distribuição de frequência absoluta também, que está mostrada no gráfico de maneira implícita, mas que a gente consegue escrever na forma de tabela também. Vamos interpretar esse gráfico de linhas aqui, ó. Então ele te dá o meio de transporte, qual que a pessoa se locomove, automóvel, metrô, autocarro e moto. E aqui, ó, a frequência de pessoas, a quantidade de pessoas, né, em cada um desses que pertence a cada um desses meios de transporte, tá? Então vamos colocar aqui, ó, meio de transporte, certo? Na verdade vamos fazer assim, ó. Aqui, ó, carro, que é o automóvel. Depois vamos colocar aqui, ó, o metrô, construindo a tabela, né? O autocarro e a moto, tá? Então estamos aqui. Essas 4 são as nossas classes, né? O que a gente chama de classe aqui é quanto de cada um que a gente está trabalhando, né? Qual que é a classe da minha distribuição estatística, da minha análise estatística? São os meios de transporte. Quantos são eles? 4. Então são as minhas 4 classes. Pessoas que andam de moto, pessoas que andam de autocarro, pessoas que andam de metrô e pessoas que andam de automóvel, tá? Vamos agora escrever em números absolutos primeiro, tá bom? Vamos escrever aqui, ó. Apagar aqui. Em quantidades absolutas primeiro e depois em quantidades relativas, tá? Distribuição de frequência relativa, que é o que a gente quer no final das contas. Ok? Então acompanha comigo aí, ó. Esse gráfico de linhas já te deu a distribuição absoluta, de frequência absoluta, ou seja, quantas pessoas de fato da minha amostra fazem parte daquela classe estatística. Então, quantas pessoas de fato fazem parte da classe estatística automóvel? Vamos lá na linha automóvel e ver quanto que temos. 750 pessoas, tá? Depois aqui, ó, em metrô, quantas pessoas andam de metrô? Se você pegar na linha aqui, ó, 1.000 pessoas andam de metrô. Agora, autocarro, 500 pessoas. E moto, nós temos aqui 250 pessoas.
Se você fizer o total aqui, ó, você vai perceber exatamente quanto? 2.500, né? Total aqui, ó, 2.500 pessoas, porque é a nossa própria amostra, né, que nós estamos estudando. E a frequência relativa, né? E a frequência relativa em porcentagem, como que vai ficar? Tá bom? Vamos pegar a nossa calculadora aqui para que a gente consiga fazer de fato essa frequência. Tá? Então, quantos por cento representam as pessoas que andam de automóvel? 750 pessoas em quantas? Qual é o total? 2.500. Então você faz 750 dividido por 2.500. Isso aqui é exatamente igual a 0,3, que transformando em porcentagem representa quantos por cento? 30%. Então eu fiz aqui, ó, 750 dividido por 2.500 vezes 100%. Tá? É assim que eu obtive essa porcentagem aqui. Vamos calcular agora as pessoas que andam de metrô. Então agora eu vou pegar aqui, ó, quantidade de pessoas que andam de metrô da minha amostra, 1.000 pessoas, e dividir pelo total de pessoas entrevistadas na amostra, que são 2.500. Então 1.000 dividido por 2.500, tá? Exatamente aqui, ó, 1.000 por 2.500 vezes 100%. Eu cheguei a um resultado aqui de quanto? 40%. Então 40% das pessoas entrevistadas na minha amostra andam de metrô. Essa é a distribuição relativa, tá? Agora de autocarro, são 500 pessoas em 2.500. Então 500 dividido por 2.500 vezes 100. Vamos fazer aqui, ó. É exatamente igual a 20%. Certo? E por último, o total de pessoas que andam de moto. 250 pessoas no total de 2.500. Então aqui, ó, 250 dividido por 2.500 vezes 100%. Isso aqui é exatamente igual a quanto, turma? 10%. Tá? Então essa tabela que eu vou marcar aqui de verde, que eu vou grifar de verde para vocês, é a distribuição de frequências o que? Relativas. Qual é o percentual da amostra que nós temos, tá? Que é devido a cada uma das classes. Então, pessoas que andam de automóvel são 750, representam 30% do total. Pessoas que andam de metrô são 1.000 pessoas da minha amostra e que representam 40% do total de pessoas entrevistadas. 500 pessoas andam de autocarro, tá? São 20% do total de pessoas entrevistadas. E pessoas que andam de moto, 250 em 2.500 entrevistadas, 10% do total. E sempre que você calcular essas frequências aqui, ó, tá? Elas somadas têm que dar quanto? 100%. Porque tem que dar o total, né? Se eu somar aqui, ó, dá o total de entrevistados, 2.500. Se eu somar aqui, ó, dá o total de entrevistados, que é 100%, que são todos eles da população que eu estou estudando, na amostra, né? 30 mais 40, 70, mais 20, 90, mais 10, 100%. Sempre. Sempre assim. Tá legal? Ficou claro para vocês então, turma, como que a gente trabalha com a distribuição estatística? Nós temos 4 atividades para fazer essa semana, bem tranquilas, bem simples, justamente sobre esses conceitos aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço, fique com Deus, estou à disposição, se precisarem.